foi uma noiva que nós atendemos. Quando a Isis chegou com a equipe dela, a noiva, antes dela chegar, ela começou a passar mal. Hello, brides! Esse é o podcast Team Bride. Eu sou Isis Lacombe, fotógrafa de casamentos. E eu sou Jéssica Maluf, especialista em beleza para noivas. Esse é o nosso podcast voltado para o universo dos casamentos, principalmente para as noivas. E aqui nós daremos conselhos, contaremos histórias e tudo mais que vocês nos pedirem sobre o universo dos casamentos, que é algo que a gente ama falar. E é com muita alegria que hoje estamos aqui no meu estúdio, Isla, onde a gente faz os ensaios fotográficos e agora também o dia da noiva, com todos os detalhes que as nossas brides merecem. Sim, maravilhoso. E esse nosso primeiro episódio de inauguração não poderia ser com as hosts do podcast Isis Lacombe e Jéssica Maluf. Então, eu vou começar com uma pergunta que é: como que a gente se conheceu? Nós éramos amigas e começamos a trabalhar, ou começamos a trabalhar e depois viramos amigas? Me conta. Bom, nós nos conhecemos a trabalho e foi uma conexão muito importante, muito especial numa época onde a gente estava... Bom, a gente está sempre buscando, né? Hoje ser empreendedor, sem, né, trabalhar com o mercado de casamento, de fotografia, enfim, é sempre uma busca, a gente está sempre querendo crescer. Então a Jéssica me mandou uma mensagem, eu lembro até hoje, me convidando para tomar um café, para ela apresentar o trabalho dela, né, enfim. E logo a gente marcou o café, foi bem no Dol, lá no centro, bem gostoso, por sinal. Que não existe mais. Que não existe mais. E aí a gente começou essa parceria. Ela apresentou o trabalho dela, logicamente eu amei, né? Fiquei muito encantada. Toda a apresentação dela, né, como cosmetóloga também, e toda uma especialização para ensaios fotográficos. Na verdade foi muito mais nesse sentido, né, amiga? Foi para os ensaios fotográficos. E começamos a trabalhar junto e foi amor à primeira vista. Acho que depois a gente não se desgrudou mais. Eu acho que deve fazer o quê? Uns 6, 7 anos isso. 6, 7 anos. É. 6, 7 anos. Mas me conta, como é que tu chegou até mim? Nós nos conhecemos através de um grupo de vinhos Girls Gone Wine. É verdade. Então, durante as reuniões do grupo, nós nos vimos, nos falamos, mas a Isis estava sempre fotografando. Então, nunca teve uma conexão durante os encontros. E eu sempre, em janeiro, basicamente, janeiro todo ano eu penso, vou renovar o meu grupo de meus contatos de fotógrafos. E eu tava conversando com uma outra amiga que participava do mesmo grupo e ela falou: manda mensagem pra Isis. Eu falei: não, a Isis já tem a maquiadora, que ela já tem parceria, que tá sempre com ela. Daí mandei mensagem pra outros fotógrafos, outras fotógrafas, e ela: já conversou com a Isis? Eu falei: não, eu já disse. Ela falou: vai conversar com a Isis. Tu vê o que é o feeling, né? Porque a gente nem tinha tanto contato, mas não ela tinha. Sabia que tinha. Ela não tinha, ela falou abençoada, abençoada. Ela falou: conversa com a Isis, manda uma mensagem pra ela. Eu vou mandar mensagem pra Isis. Mandei, daí foi que eu mandei mensagem pelo Instagram. Nos encontramos, eu apresentei meu trabalho, começamos a fazer os primeiros trabalhos juntas e não nos desgrudamos mais. E o que começou com uma conexão de trabalho virou uma amizade. A Isis hoje é Irmãs de alma. Irmãs de alma. E acabou que a gente começou primeiro com os ensaios e depois começamos a trabalhar com as noivas juntas também. Naquela época o meu Instagram ele era muito mais voltado. Ele era, na verdade, não é que ele era voltado, mas ele tinha de tudo. O meu Instagram, ele não era nichado há 7 anos atrás. Eu tinha ensaios fotográficos, eu tinha noivas, eu tinha todos os trabalhos que eu faço, automaquiagem, até que eu comecei a nichar. Mas já falando nisso, me conta como que a fotografia para casamento surgiu na tua vida? Como é que tu começou a trabalhar com isso? Bom, eu sou filha de fotógrafo, né? Então a fotografia ela tá presente na minha vida desde sempre. Mas lá pelos meus 12 anos comecei a fazer fotos no estúdio do meu pai. Enfim, a história é muito longa. Eu não vou entrar muito nesse perfil, porque senão a gente vai ficar muito longe. A gente tem muito assunto pra falar 7 horas de podcast. 7 horas de podcast. E, enfim, nesse percurso todo, né, eu dei aula pra Canon, fiz palestras, e sempre também nesse perfil, né, de fazer de tudo um pouco. Mas a fotografia do casamento mesmo entrou na minha vida já lá no início, quando eu comecei a diagramar álbuns de casamento. E aí eu comecei a diagramar aqueles álbuns, na época eu não estava fotografando.
E eu tinha essa noção já da fotografia, né, por conta do meu pai, de toda a experiência que tinha lá, das câmeras analógicas. E eu comecei a refletir sobre aquilo, entregar aqueles álbuns e pensava assim, poxa, se eu fosse noiva eu ia querer ter fotos melhores, eu ia querer... Não é fotos melhores, mas é aquela coisa do feeling, do sentimento, sabe? De eu realmente ver que tinha algo a mais, não era só mais uma foto, sabe? Contar uma história através da foto. A história, eu senti essa necessidade. Então eu parei de trabalhar na empresa que eu estava como diagramador, como arte finalista, né, numa gráfica, vendi e comecei essa jornada, né, que foi realmente muito longa. E aí nesse percurso começou as aulas para Canon, as palestras foram chegando e nesse meio tempo a gente também se conheceu e foi cada vez nichando mais, né, que como a gente fala, na época a gente fazia de tudo um pouquinho, né, desde os eventos e tudo mais, mas quando a gente começa realmente a entrar num mercado e a gente vê que a gente ama aquilo, né? O motivo de eu ter voltado para fotografia foi o casamento que me manteve e me mantém, graças a Deus vai me manter até hoje. E faz quanto tempo isso? Isso já fazem 15 anos. 15 anos. 15 anos. Bastante tempo, bastante chão. Não vou fazer conta. Mas assim, falando ainda dessa parte da fotografia do casamento, mais ou menos, assim, acho que uns 5, 6 anos, que foi bem nessa época em que a gente realmente começou a trabalhar juntas, que pegou mesmo, sabe, o mercado de casamento. E é um mercado que a gente tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se inovando, né? É muita novidade sempre acontecendo. E me conta um pouquinho do teu, como é que tu entrou nesse... Então, eu acho que esse ano faz 15 ou 16 anos que eu já sou maquiadora, que eu trabalho com produção de maquiagem. Eu comecei na fotografia, maquiagem e penteado para fotografia. Então, meu início lá é porque eu sou de Porto Alegre. Então, o início de tudo foi trabalhando com fotógrafos e fotógrafas em Porto Alegre. Depois comecei a trabalhar com maquiagem social e as coisas foram evoluindo, até que começaram a aparecer algumas noivas, mas pensem que não existia Instagram, tinha Facebook. E tem noivas que eu já fiz, às vezes eu fico pensando, meu Deus, cadê a foto dessa noiva? Ou quando eu vejo, essa aqui foi uma noiva que eu maquiei, sabe? Uma coisa que às vezes faz tanto tempo. Então, eu tava olhando até umas fotos esses dias e tem noivas que eu fiz há 12 anos atrás. Nossa, o tempo passa, né? O tempo passa, mas era uma coisa que era mais esporádica, então eu não era nichada, assim, não. Nicho, eu sou especialista em beleza para noivas. Então, a coisa toda foi acontecendo. Então, vim para Florianópolis e aqui eu comecei a trabalhar com os ensaios fotográficos e também maquiagem social. E começaram também a surgir as noivas. Eu finalizei a minha formação em cosmetologia e estética, mas a fotografia não, a maquiagem, ela falou muito mais alto do que a estética, então eu continuei, eu não fiz uma transição de carreira para ficar como esteticista, eu continuei na maquiagem e decidi nichar mesmo quero trabalhar com noivas. E uma das perguntas que eu mais recebo é, você trabalha somente com noivas? Não, eu faço também muitos ensaios fotográficos, maquiagem e penteado para ensaio, acompanhamento de ensaio, faço também convidadas, mas a minha agenda é com antecedência, com um ano e meio de antecedência, ela é somente para noivas. Então, quando uma convidada chega até mim, se o evento dela do final de semana é daqui a um mês e eu olho a minha agenda ali do sábado e tá liberada, eu fecho. Mas como a minha especialidade, inclusive fiz uma especialização de maquiagem de noivas na Makeup Forever de Paris, porque pra mim, apesar de eu já estar trabalhando mais de 10 anos com esse nicho de noivas, eu falo que é beleza com naturalidade. Então, pra mim, nenhum lugar é melhor do mundo do que a França pra trazer do que a maquiagem das francesas é tudo que eu amo, que traz essa leveza, essa naturalidade. Claro, né, quando a cliente quer algo um pouco mais marcante, a gente traz. Mas então, assim, começou a maquiagem penteado para noivas de uma forma muito orgânica, que foram as minhas próprias, às vezes amigas ou pessoas que já eram clientes chegarem até mim, que já gostavam do meu trabalho e, eu quero que você me maquie e faça o penteado pro meu casamento. E no início eu cheguei a fazer, uma vez, eu acho que eu chamei uma pessoa para fazer penteado, eu fiz a maquiagem e fiz de 12 mulheres. Deu certo, ela ficou pronta na hora, ficou linda. Todas ao mesmo tempo? Todas ao mesmo tempo. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Eu fiz a maquiagem de 12 mulheres,
deu certo, elas ficaram prontas no horário, todas se amaram, foi tudo maravilhoso. Mas não é essa forma que eu trabalho hoje, é muito diferente. Que é a diferença da gente ter uma especialização, né? Da gente ser especialista. Sim. E não é que a gente vá ditar regras para os nossos clientes, mas a gente fala assim, olha, a minha experiência nisso aqui pode te dar um norte. Sim. A gente pode te dar um norte, te dizer, olha, acho que funciona muito melhor desta maneira. E eu sempre falo, quando eu vou ter uma reunião com a noiva, de, olha, eu deixo a noiva à vontade para fazer o que ela quer no seu dia, ficar com quantas pessoas quiserem, ou fazer de tal ou tal forma, mas as coisas que eu já fiz, já tive experiências de tal jeito, até um conselho que às vezes me perguntam, se você precisasse dar um conselho para alguém, assim, que é sua amiga, qual que é o conselho que você daria? Quando me perguntam isso, eu falo se arrume com o mínimo de pessoas possível no seu dia da noiva, porque aquele momento, o dia da noiva é o dia da noiva, é um momento para você relaxar, é um momento para você carregar a sua bateria, para depois ter toda uma festa para você curtir ali com o noivo, com toda a família, com os padrinhos. E eu, todos esses anos, né, mais de 10 anos maquiando e penteando noivas, me mostram que estar com muitas pessoas deixa a noiva tonta, cansada. O nível social baixo. Isso, o nível social. A bateria social, assim, ó, tem uma hora que é muito engraçado, porque elas ficam assim, ó, elas ficam assim, ó. Todo mundo falando aquela... E elas assim... Não, até porque, assim, as noivas acham, assim, que quando elas veem as fotos do making off, elas acham que como elas veem nas fotos, gente, não é realmente como tá acontecendo. É claro que é muito gostoso e tudo mais, mas elas pensam, assim, que vai estar, tipo, a madrinha maquiando aqui, ai, querida, não sei o que, a gente vai estar conversando, brindando. Todo mundo de hobby. Brindar, que todo mundo vai estar de hobby o dia inteiro e vai ficar... É segundos que isso ali acontece. Aquilo ali acontece aqui uns minutinhos que a gente programa, né? E aí a gente faz as fotos e depois elas voltam cada uma pra sua cadeirinha e ficam lá. Sim, e outra coisa que às vezes, assim, ó, se tá todo mundo no mesmo espaço... eu já preparei o cabelo da noiva, já liguei o secador e tudo mais. Daí agora a gente coloquei um cheirinho gostoso, colocamos a noiva, colocamos a música que ela quer. Daí se tem outras pessoas, daqui a pouco a noiva ali, daqui a pouco o outro secador ligou. Daí ou ela atende o telefone, ou o marido esqueceu a gravata e agora tem que arrumar alguém pra ir buscar. Ou ela tá olhando o Instagram e começa uma música que não tem nada a ver com aquela música que a gente tá escutando e quebra o clima totalmente. N coisas acontecem. Coisas. E não é que as pessoas fazem de propósito. Não, é que tá ali. A vida tá acontecendo. Né? E quando tá sua noiva, é tudo paz, assim. Isso. Tá tudo organizadinho, tá tudo ajeitadinho, tá tudo bonito. Porque eu chego no lugar, eu organizo, eu deixo tudo pronto pra depois a fotógrafa chegar e fazer as fotos de tudo que precisa. Meu Deus. E daí fica pronta com antecedência. Quanto de antecedência? Eu gosto ali de 1h30, 2 horas, mas eu sempre mando pra fotógrafa. Porque tudo depende de onde o noivo vai se arrumar. Sim. Por exemplo. Se é próximo do local do casamento. Se é próximo, se não é. Se vai receber as madrinhas depois pra fazer o brinde. Sim. Se vai ser first look ou vai ser com hobby. Sim. Tipo, N coisas vão interferir. É muito importante ter realmente esse contato, né? E a gente bater esse cronograma. Sim. E qual que seria o meu conselho? Eu já falei, né? Qual que seria o teu conselho pras noivas? Que façam pré-wedding. Parece papo de vendedora, né? Mas é que faz muita diferença quando a gente faz o pré-wedding. Não porque lá no dia do casamento, se não fizer, as fotos não vão ficar boas. Não é sobre isso. É porque no dia do pré-casamento o casal vai estar voltado só pro ensaio. É um momento só deles. É um momento... Eu nem falo que é um ensaio fotográfico. Eu falo que é um momento pra eles lembrarem depois, sabe? É uma experiência. É um dia de experiência. Aí vai ser nascer do sol ou pôr do sol. Enfim, a gente vai conversar. Mas eles vão ter aquele momento de saber como se portar na frente das câmeras, né, de ter aquele conforto. E eu também conhecer o casal, embora a gente mande todo um questionário, a gente faça videochamada. Já vai ter um primeiro contato. A gente faz, né, aquela chamada na semana do casamento para conversar sobre tudo, mas lá no dia do casamento eu vou saber o jeitinho deles. Né, eu vou estar por dentro do jeitinho. Então, lá no dia do casamento, quando eles estiverem naquela função de receber as pessoas, às vezes a gente tá meio corrido e tal, eu já vou entender como é que eles vão estar, eu vou conseguir fazer esse direcionamento de uma forma mais orgânica, assim, né? E eles também terem esse momento de não estar se preocupando com a festa em si, né? E a gente vai ter um momento para fazer as fotos no pós-cerimônia, mas é diferente. E sabe o que já aconteceu? Que o casal não ia fazer pré-wedding e fechou o pré-wedding porque eu falei sobre o pré-wedding.
quando eu converso, eu pergunto, vocês pretendem fazer pré-wedding? Então, a gente ainda tá pensando. Eu falei, olha, o pré-wedding é aquele momento, além de tudo que a Isis falou, é o momento que vocês vão ver que a câmera não é um bicho de 7 cabeças, porque o que eu sinto quando o casal nunca teve o primeiro contato, porque de verdade, a maioria das pessoas não tem contato com câmera, fala que, eu não sou fotogênica, eu sempre saio feia em foto, eu não sei fotografar, eu não gosto de foto. Isso é o que eu mais escuto, tá? E quando... Ou que o noivo não gosta de foto. O noivo não gosta de foto. Daí quando vê o noivo, tá lá um book só do noivo. É porque a experiência que as mulheres têm é assim, ó. Meu marido noivo não gosta de foto. Por quê? Porque eu peço foto pra ele não quer bater foto. Mas é diferente. Porque daí quando a Isis tá fazendo um ensaio, né? Daí a Isis... Eles são super participantes. Em alguns momentos ela mostra, quando ela acha que precisa, mostra. Olha aqui, daí fala, nossa, é sério que sou eu, meu Deus, realmente. Daí no dia do casamento, esse friozinho da barriga que os noivos têm em relação ao ensaio, ele já vai ter passado. Então já sabe assim... É tranquilo, eu já sei o que fazer, eu já sei que quando a Isis falar, dá um cheirinho ali nela, eu já sei o que é isso. Então eu não vou ficar com esse medo e não vai ficar com a ansiedade ali antes do casamento, porque realmente não precisa. Então eu vejo que é entrosamento com o fotógrafo, a questão de entender realmente que não é muito, muito orgânico da forma que vai acontecendo, o casal, conversem, deem risada, girem, tem não é aquela coisa posada, sabe? É realmente algo pra ser só os dois. Sim. Os dois interagindo um com o outro. Então, eu pelo menos, né, eu como fotógrafa, eu sempre busco, assim, às vezes a gente, claro, vai fazer uma direção, né, vou pedir, põe a mão aqui, faz assim, faz assado, mas eu tenho muito esse feeling, assim, de sentir quando, às vezes eu pedi alguma coisa, eu falei alguma coisa, o casal, às vezes ficou meio travado, a gente até brinca, relaxa e tal, e de ter isso, de não querer forçar uma coisa, sabe, não querer forçar uma pose, insistir naquilo, não, às vezes eu falo, gente, não ficou bom não. Não ficou bom, vamos trocar, não vai ficar mais, ficar 10 minutos ali. 10 minutos ali, a pessoa posando. E daí depois ficou horrível a foto. Tipo, não precisava ter perdido aquele tempo. Não, tem que ser muito, muito prático, né? Sim. E me conta, quais são os seus diferenciais do seu trabalho, os seus principais diferenciais como fotógrafa de casamentos? Ai, gente, é engraçado a gente falar assim da gente mesmo. Peraí, deixa eu me enaltecer aqui. Bom, acho que o principal, né, que eu recebo muito, assim, do feedback dos casais é essa empatia que a gente tem. O lado profissional da fotografia é algo que já tem que vir do casal, né? Eles têm que se identificar com a nossa fotografia, né? A minha arte em si. Né? Hoje eu gosto de uma foto muito espontânea, eu gosto de preservar as cores, é uma fotografia atemporal, como a gente fala, né? Então, às vezes, já são 15 anos, então às vezes eu recebo fotos e mensagens de casais que já faz 10 anos, né? Enfim, e que a gente vai olhar as fotografias ou fazer um repost, às vezes, né? E eu vejo assim, nossa, parece que... Eu fico até arrepiada. Parece que foi ontem, sabe? Não fica aquela coisa ultrapassada. Então, eu sempre acho que isso vem muito da minha parte da fotografia ter vindo do berço, né? De eu me posicionar dessa maneira. Mas um diferencial também é justamente hoje ter uma estrutura de empresa. Né? Como eu faço foto, vídeo, não é brincadeira, não é pouca coisa, né? É só a Isis. Não, tem uma equipe junto comigo trabalhando. Hoje, né, tem editor de vídeo, eu editava casamento, mas chega um momento que a gente não dá mais conta, não tem como. Né? Então eu tenho que ter um editor de foto. Hoje eu também tenho um editor de foto que foi muito difícil de achar alguém que... Ainda, né, tudo passa pela minha supervisão, mas é necessário expandir. Vai e volta pra revisão. Vai e volta, tanto a parte de foto quanto de vídeo, mas tem uma estrutura, né? E a gente passa, cada casal pra mim é importante. Né? Imagina que tem casamento todo final de semana, mas não é só mais um casal, a gente não cai de paraquedas no casamento. Né? Eu vou ter toda uma estrutura, hoje a Estelinha, que tá sempre aí, minha assessora, né? Ela faz a parte de atendimento, tá aqui, ó, fazendo os bastidores todos. Mas ela é minha mãe, então ela cuida das noivas como mãe, eu tenho todo orgulho de falar isso, né? Porque inclusive tem que pedir pra ela parar de trabalhar. Eu tenho que pedir pra ela parar de trabalhar, às vezes eu vou olhar, ela tá respondendo noiva 9 horas da noite, eu falo, para! Já. Não que eu não queira que ela responda, mas assim, né, tem que ter um timing de descanso pra gente conseguir dar conta de tudo. Então, é muita coisa, né? Quando a gente começa a falar assim e parar pra prestar atenção, mas principalmente essa parte, eu acho que da gente ter essa estrutura, de ter esse controle, de saber cada casal, o perfil do noivo, o perfil da noiva, se eles são românticos, se eles são mais despojados, como que a gente vai abordar isso no casamento, como que a gente vai entregar isso na edição do vídeo, como que a gente vai entregar nas músicas, como que a gente vai entregar nas fotos, se é mais preto e branco, se é mais colorido, se vai ter álbum, se não vai ter álbum, como é que a gente vai fazer depois com o álbum. Então, assim, é tanta coisa por trás, né? A escala do pessoal que
tá comigo há um tempão, mas quem que vai trabalhar, qual que vai ser o profissional que vai se adequar mais com aquele perfil de casal também. Então tem muitos diferenciais que a gente tem que pensar no contratar um profissional, né, dessa área. Primeiro, acima de tudo, se você vai se identificar com fotografia. Né? Sim, não adianta dizer, eu adorei essa fotografia, mas poderia fazer de uma cor mais assim, que nem essa aqui do outro profissional. Não, daí tem que ver o outro profissional. Aí ver com outro profissional. Logicamente que hoje a gente está sempre se atualizando, né? Teve uma época que as fotos estavam mais vívidas, as cores estavam mais vivas. E eu tava nessa linha. Pegada, nessa linha. Hoje eu tenho percebido, na verdade saiu de 880, né? Quando saiu daquele super colorido e o pessoal começou a botar foto muito sem cor, eu não me identifiquei. E teve os casais que realmente se identificaram com o meu perfil. Né? Hoje a gente tá indo uma linha um pouquinho menos de cor. Ok, e eu tô super bem identificada com isso, mas não é uma mudança gigantesca. Sim. Né? Que tu vai olhar as minhas fotos de anos atrás desse ano agora, vai dizer, nossa, não é a mesma fotógrafa, não é a mesma foto. Não, você vai encontrar a Isis Lacombe ali. Sim, tem a tua identidade. E tem eu acho que, identidade. Além de todas essas questões técnicas, eu falo muito da questão, assim, que quando eu vou indicar, tô conversando com a Isis, nossa, as fotos dela e os vídeos não tem nem o que falar. Mas ela é uma pessoa sensacional, assim. Eu acho que o jeito que você lida com os noivos, e não noivos também, né? Porque os outros clientes também que fazem ensaios. E eu acho que é muito, muito personalizado e muito humano, assim, com muita empatia mesmo. Acho a gente tem que amar o que faz, né? E dá pra ver. Eu vejo isso muito em ti também, né? Linda. Mas realmente, se a gente não ama o que faz, e com toda aquela pressão que é um casamento, né? E tudo que tá em jogo é um sonho, gente. É um investimento. As pessoas estão investindo ali. É um investimento da vida, e na tanta maioria coisa das vezes. acontece, né? E se a gente não tem essa empatia de entender, compreender que cada casal é de um jeito, cada família é de um jeito, cada família tem uma história, né? Às vezes tá vindo de fora. A gente já fiz casamento que a mãe veio de surpresa lá de Portugal e não ia poder mais voltar para Portugal. Então ela veio para ficar, e aí quando a noiva, tipo, meu Deus, ela veio para ficar. Então assim, é muita coisa que acontece no casamento. E lógico que a gente sabia disso. Sim. A gente estava preparado para isso, porque a gente se prepara para isso. Tem que pegar os detalhes do momento acontecendo. Né? Não é cair lá de paraquedas. Então, essa empatia, né? Eu acho que a palavra é realmente empatia. Pode ser, às vezes, até meio clichê, mas acho que empatia e esse colo que a gente pode dar pro casal é muito importante. Sim, do acolhimento. O acolhimento. Então, Jéssica, me conta os teus diferenciais. Os meus diferenciais. Agora é pitch de vendas. Isso, pitch de vendas. Eu trabalho com beleza com naturalidade. O que significa? Que é, principalmente, pele parecendo pele. Então, não quer dizer que não vai estar maquiada. Eu tenho noivas que gostam de uma maquiagem um pouco mais marcante, olhos mais marcantes, delineado, cílios maiores, até mesmo uma boca vermelha. Mas a pele vai estar parecendo pele. A gente não fica vendo aquelas camadas. E a Isis que trata as fotos, não somente minhas, como de todos os outros casamentos que tem outras maquiadoras, ela consegue ver uma diferença. Então, eu falo que é beleza com naturalidade, que é você parecendo você. Então, vai ser uma maquiagem atemporal, maquiagem penteada atemporal, que é algo que você vai olhar daqui a 10, 20, 30 anos no álbum e você vai falar, nossa, como eu tava maravilhosa, como eu sou linda. E eu faço questão de falar isso porque eu tenho inclusive muitas amigas que já casaram e falam, Jéssica, como que eu não te conhecia antes? Porque eu não consigo abrir o meu álbum de casamento, porque eu Parece aquelas trends, sabe? Quando tu vai ver as fotos antigas e diz assim, meu Deus, aquela época. Então não é pra acontecer isso. Claro que não quer dizer que não vai ter nunca nenhuma pegada de tendência, não quer dizer isso, mas eu tento trazer uma atemporalidade para o look de beleza e, né, maquiagem penteado, para que seja você parecendo você, goste de você de algo muito minimalista, com o mínimo de maquiagem possível, ou seja você uma noiva que goste de uma maquiagem mais marcante. Eu utilizo somente as melhores marcas do mercado, então Dior, Lancôme, Chanel, Gucci, Nars, que são as marcas que eu... E também não é só porque eu utilizo essa marca que é bom, tá? Não é isso. Então eu seleciono a dedo todos os produtos que eu sei que vão ter a durabilidade que a noiva precisa, que é pelo menos ali 12 horas de festa, e também que tem esse acabamento de pele, parecendo pele.
E também essa questão da própria pele, de cada um tem uma sua, né? Tem as suas peculiaridades. Sim. E aí tu tens esse entendimento, né? Que a gente consegue ver que a maquiagem não é só a maquiagem se manter durante o casamento. É como ela vai se portar, o produto vai se portar. Sim, porque não pode ser um copia e cola, coloca todos os produtos. Ah, eu só uso essa base, eu só uso esse hidratante. Não, eu preciso ter um leque ali de possibilidades de acordo com... E não somente a pele. Então, porque, por exemplo, a pele da Isis, ela vai se comportar de uma forma em Florianópolis e vai se comportar de uma outra forma em Brasília e em Londres, no inverno. Então, eu preciso entender da estrutura da pele, preciso entender dos produtos, de como que as coisas se comportam. Por isso também que a gente faz uma prévia também para entender de como que vai se comportar. Né? E visto que, gente, prévia da maquiagem da noiva não é a maquiagem do ensaio do pré-casamento, tá? Não. Eu sempre falo isso para as noivas. Não, são coisas não diferentes. Não é pra isso, é outra coisa. Não, né? não, até como é que a noiva sai de bem diferente, né? Isso, até porque a maquiagem do ensaio é uma maquiagem que o noivo vai ver a noiva e muitas vezes ela vai fazer no nascer do sol ou na serra, que não é uma maquiagem que ela vai querer usar pro dia do casamento. Tem noivas que querem fazer um delineado, uma coisa mais marcada, e no pré-wedding elas não querem fazer isso. É uma cor bem linda, né? Que é uma cor bem linda. Sol, assim, exatamente. Então eu faço, na prévia, eu faço um olho diferente do outro. E às vezes são sutilezas, tais quais como um cílio postiço diferente em cada lado. A gente vai trocando o batom, se não chegar ainda na cor que a noiva quer, até que chegue em algo que ela fale, não, é isso aí, amei. E o penteado também, a gente faz penteados diferentes. Então a prévia, ela é pra gente escolher a beleza da noiva e não dá pra ser utilizado pra outras coisas. Então assim, falei dos meus diferenciais, na questão do acabamento, que é a beleza com naturalidade. Eu trabalho também com exclusividade de data. Então, a partir do momento que eu fecho com a noiva, eu não fecho com mais nenhuma, porque eu entendo que esse serviço, atendimento premium que eu quero entregar, é uma experiência. Eu não vendo maquiagem penteada de noiva, eu vendo uma experiência de dia da noiva, que ela começa muito antes do dia da noiva. Ela começa desde o atendimento inicial, desde toda a orientação e consultoria que eu dou para as noivas, em ajudar a escolher os acessórios de cabelo, grinalda, que é o acessório de cabelo que é a grinalda, o véu, até mesmo o brinco também ajuda as noivas a escolherem, a prévia, todo o suporte emocional que muitas vezes eu tenho que dar e na maioria das vezes dou. Esses dias eu tive que dar assim um conselho que eu respirei fundo e foi um conselho que eu daria para uma amiga minha, que a noiva estava um pouco incomodada porque o casamento dela seria de manhã cedo, às 11, e que acho que a mãe, a irmã estavam assim, meio que dando a entender que não estavam gostando do horário, e ela estava até pensando em mudar o horário do casamento porque as pessoas estavam incomodadas com o horário que iam ter que ser arrumado. Eu falei assim, chamei o nome dela, né? Por exemplo, Isis, olha só. O casamento, ele é um momento muito especial para você e para o seu noivo. Pensa que as pessoas que vão estar lá, elas estarão lá torcendo por vocês, vão estar felizes por vocês. Claro que a gente quer agradar as outras pessoas, mas este é um dia em que os outros têm que querer agradar vocês. Então, pensem no horário do casamento que vocês querem. Então, pensem em se arrumar no local que você quer, em que vocês fiquem confortáveis, orientando as outras convidadas a fazerem, né? Tem tal profissional se você quiser indicação, enfim. Isso. Mas assim, daí depois ela me mandou uma mensagem me agradecendo. Então é sobre isso também. Então vocês entendem que não tem a ver... colinho, né? Esse colinho. É colinho. Então assim, um dos meus diferenciais, então, a questão do acolhimento das noivas, eu acho que esse atendimento é super especial. Mas eu vou até te interromper, porque eu acho que essa coisa do acolhimento e de tu se sentir segura para falar sobre isso com o casal só acontece por quê? Porque tu tem certeza do que tu tá falando. Eu tenho certeza. Porque a gente, né, tu tens aí uma experiência, tu sabes o que vai acontecer. A gente sabe que às vezes a pessoa pode até dar uma reclamadinha ali e tal, mas no fundo depois todo mundo curte. É que às vezes a pessoa fica um pouquinho mais atrás, mas quando a gente fala mesmo e assim, eu tenho muito tato na hora de conversar. Então isso é uma coisa que eu sei que é uma das minhas habilidades. Claro que nem sempre em casa eu consigo praticar isso aí, mas assim, com as minhas clientes, com os profissionais que eu trabalho,
quando eu vou conversar, eu tenho essa habilidade de falar o que tem que falar, mas com carinho, sabe? Que eu acho que isso é importante. Então, dou essa segurança e esses feedbacks que as noivas me passam, dessa segurança que eu passei para elas, desse acolhimento de, olha, eu consigo ver que você tem experiência, que você sabe o que você tá falando, e eu sempre vou também deixar as noivas à vontade para elas fazerem o que elas acharem melhor, mas eu, como profissional, vou dar todas suporte, né? vou dar esse suporte em relação a o que fica melhor, o que não fica, mas ela que vai escolher, se ela quer se arrumar com mais pessoas, mas o que pode acontecer se ela não fizer. Então, acho que são vários diferenciais. Inúmeros. Agora me conta de um projeto que a gente tem já faz 3 ou 4 anos, que é o editorial de noivas. Me conta um pouquinho. O editorial é nosso bebê. Quer dizer, agora temos outro bebê, né? Outro bebê. É já temos 2 filhos. Temos 2 filhos, a nossa relação tá ficando séria, hein? E, inclusive, um dos motivos de termos um quadro tão lindo e maravilhoso aqui no nosso cenário é um dos nossos editoriais. E foi uma proposta, né, que surgiu das nossas... A vantagem, gente, de ter uma amizade, assim, de parceria é justamente isso. Porque quando a gente tá conversando, a gente não conversa só das coisas pessoais, a gente conversa muito mais de trabalho, né? Muito mais. E é sempre uma apoiando a outra. Então a gente tá realmente muito feliz de estar colocando aqui o Team Bride em prática. Sim. E, né, voltando aqui no editorial, foi um projeto que a gente pensou com muito carinho. Surgiu, o primeiro foi com cavalos, lembra que eu amo cavalos. Eu falei, vamos fazer umas fotos de noiva com cavalo e tal. E aí surgiu o nosso primeiro editorial, foi numa hípica. E esse aqui foi no Quinta das Videiras, maravilhoso, com uma super produção, né? Produção maravilhosa aqui da noiva, da nossa modelo Ana. O editorial tanto eu quanto a Isis, a gente vai trazendo as ideias uma para outra. Isso acontece muito e, claro, nem sempre tudo a gente consegue colocar em prática, obviamente, porque são mais ideias do que tempo que a gente tem. Mas uma curiosidade sobre mim é que eu vim da área da moda, então eu sou praticamente formada em moda. Digo praticamente porque faltou... Acho que só o TCC e mais alguma disciplina. Por que eu não me formei? Isso é assunto para outro momento. Né? A vida. Aconteceu. O que aconteceu? Troquei de curso. A vida. E o editorial surgiu de uma vontade que a Isis já tinha dentro dela e eu comecei a pensar, eu quero colocar isso em prática, já que estamos trabalhando com noivas, que tal a gente fazer um editorial? Do nosso jeitinho. Chamar uma modelo, porque eu já tava muito acostumada a fazer isso na faculdade, mas eu nunca tinha colocado em prática com um editorial do jeito que eu queria. Então, conversei com ela, a gente foi uma trazendo... É que a gente vai... Parece que a gente vai complementando, assim, uma ideia da outra. Então, o negócio vai... Um mais um não é 2. Vira 1000, assim, sabe? Então, a nossa ideia, ela vai pegando fogo. Vai. Então, colocamos em prática o primeiro, que foi lá na Hípica. E tivemos vários parceiros, foi muito bacana. Depois, quem quiser, tem no nosso feed alguns links. Depois, o segundo que fizemos foi na Quinta das Videiras. Foi na Quinta das Videiras. E o último que nós fizemos foi na Alameda Casa Rosa. Todos maravilhosos. Nós temos, assim, um carinho e um orgulho enorme dos editoriais. Então, a gente seleciona todos os fornecedores que vão participar, os modelos, que no caso desse do Quinta das Videiras a gente fez com 2 casais. Eu acho que todos tiveram. Todos foram 2 casais. O próximo, posso dar um spoiler? Pode. Tá, o próximo vai ser aqui no Isla. E vai ser com uma modelo, porque justamente aqui é o dia da noiva. Isso. É um local que é muito especial. E a gente quer trazer bem essa essência, né? Preparando o estúdio com todos os detalhes aqui, pensando realmente em tudo aquilo que a gente já vivenciou e do que a gente sente falta, né? Dos casamentos, né? Do dia da noiva em si. E estamos preparando com bastante carinho. Estamos pensando vestidos, sim, né? Essa parte da gente pensar realmente como que a gente vai estruturar o ensaio e quais são os tipos de fotografias que a gente pode fazer, né? Sim, a gente sempre faz um mood board, a gente imprime. E claro, o mood board ele sempre é muito pra gente entender as referências. Porque o que acontece? Se a gente não faz o mood board, na hora a gente acaba, mas eu queria fazer aquela foto daquele jeito, naquele estilo que eu pensei, e não faz. Então o mood board ele é mais um norte e que daí depois a cabeça pensante ali coloca em prática. Mas uma coisa que eu vou contar, a gente nem falou sobre isso, mas eu vou contar. Uma coisa que é engraçada é que mesmo que eu não seja fotógrafa,
eu preciso estar do lado dela na hora do editorial pra o negócio sair 100% do jeito que a gente quer. É o time, assim. Teve uma vez que a gente fez e depois nós duas olhamos. Não faremos mais desse jeito. Daí a gente falou, não, a gente precisa estar junto, porque daí o que acontece? Ela tá lá fotografando, fazendo um monte de coisa, e daí eu olho e falo, essa aqui, ou aquilo ali, puxa ali, daí, que nem eu falei, 1 mais 1, aqui não são 2, tá? É 1000. Então uma vai complementando a coisa da outra e o negócio flui muito melhor. Porque a gente pensa juntos, né? É diferente quando a gente tá ali na hora do processo. Até tem essa questão que a gente já conversou, né? Às vezes de um olhar que eu tá super focada na técnica, na luz, no posicionamento e tal. E às vezes um detalhezinho ali que mexe já faz total diferença. Total diferença. E dentro do que a gente pensou também, né? De tudo que a gente planejou. Então realmente é muito gostoso. Aí nesse foi diferente porque a Jéssica ficou maquiando a segunda noiva, né? E eu precisava também do meu espaço pra criar e tal, e enfim. Mas agora a gente já sabe. Sim, deu certo também, mas a gente não teve o resultado 100% do jeito que a gente queria. E que daí a gente entendeu, conversando, que esse resultado ele só vai acontecer quando a gente tá juntas. Então, nosso próximo será com uma modelo só. Uma modelo só. E aqui, isso. Então, não tem como ficar, enquanto ela tá fazendo uma modelo, aqui não tem como. Eu tenho que estar lá durante o processo, que é justamente pra ter esse olhar, assim. Inclusive, deixa eu até aproveitar, então, falar sobre o acompanhamento da maquiagem no dia do casamento, né? Já que estamos aqui, né, amiga? Sim. Cara, é muito diferente. Vale muito a pena. Se eu posso dar um conselho. O meu conselho, né? O meu conselho. Outro conselho. Se eu posso dar um conselho para as noivas, façam um acompanhamento. Por N motivos, né? Esse principalmente, né? Porque com o retoque do cabelo, o retoque da maquiagem, e também de que quando a gente tá fazendo o ensaio pós-casamento ali, por exemplo, a Estela é minha assistente, ela tá ali fazendo N coisas ao mesmo tempo. Assistente. Ela é minha assistente, né? E às vezes pode ser que se confunda um pouco isso, né? Nem sempre a cerimonial tem uma assistente também disponível para a noiva para ficar no pós-cerimônia, que às vezes as cerimoniais disponibilizam, que são, né, profissionais assim de altíssimo gabarito, porque já disponibilizam uma assistente para isso. Eu acho sensacional, mas não é só por isso também, porque tu vai fazer todo um atendimento diferenciado, de tirar o véu, de arrumar o penteado, às vezes fazer uma troca de penteado, que é muito legal, né, que é super bacana, e ter esse feeling, né, de estar ali junto com a noiva e tendo aquele cuidado e ajudando, e às vezes levanta o véu, puxa o vestido, ajeita o vestido. E eu vejo, às vezes, assim, ó, que eu tô, gente, com uma equipe, assim, ó, gigantesca. Tem vários fotógrafos, videomakers e ninguém tá fazendo nada. Quando eu tô fazendo acompanhamento com a noiva, eu faço tudo. Eu nem pergunto, você quer que eu já vou arrumando as coisas. Claro, né, que eu não vou invadir o espaço da outra pessoa, mas óbvio que tem que arrumar. Eu olho assim, quer que bote vestido pra cá ou pra lá? Quer que puxe, quer que bote pra cá? Prefere véu pra frente, pra trás? Daí eu olho, qualquer coisa que estiver atrapalhando do cabelo, quiser que puxe, me fala. Então eu tô ali de olho. Não, faz total diferença. Faz total diferença, ai que bom. E agora um perrengue? Um perrengue. Tá, eu vou falar um perrengue que foi um perrengue compartilhado. E eu não vou dizer que foi um perrengue no sentido de que foi horrível. Não, foi uma situação que a gente passou, que foi algo que a gente ter a questão da experiência e a calma, a gente conseguiu contornar. E inclusive, se vocês olharem as fotos, assim, não dá nem pra acreditar que aconteceu o que aconteceu. Foi uma... Posso contar? Pode. Foi uma noiva que nós atendemos, que inclusive ela vai vir no podcast, que ela vai poder contar muito com mais os detalhes. Nós temos vários. Os detalhes que ela quiser contar, ela vai contar, a gente vai tentar preservar os detalhes, mas basicamente quando a Isis chegou com a equipe dela, a noiva, antes dela chegar, ela começou a passar mal. E assim, o quarto ele tava era um dia muito calor. Mas o quarto ele tava com o ar-condicionado bem forte, ela tinha comido, ela tinha tomado água, então não era a questão de estar calor demais ou alguma coisa nesse sentido, eu acredito, tá? Mas eu comecei a ver que ela começou a ficar quieta e eu perguntei, tá tudo bem? Tu tá te sentindo bem? E ela começou a falar, não, eu não tô me sentindo bem, tá, então o que tu tá sentindo? Precisa ir no banheiro? Quer que eu te ajude? Ela falou, eu acho que sim. Eu falei, tá, então vamos lá. Tem alguma medicação que tu possa tomar, que tu tome nesses momentos? Porque o que eu identifiquei? Que ela tava tendo uma crise de ansiedade.
E tu já tinha feito o teste da noiva. Já tinha. É importante, né? Todo esse atendimento. Sim. Já sabia como Eu já sabia como que ela dela. era. Porque ela é falante, ela é extrovertida. Então, do nada, do Neida, ela ficou muda. Então eu pensei, que tá acontecendo? Mas o detalhe, né? Ela já estava com a maquiagem pronta e eu estava finalizando ali o cabelo. Então, isso era mais de 2 horas antes do horário que ela iria sair da casa dela, que foi o local onde ela se arrumou. Então, se fosse uma profissional que não tem experiência com isso, que deixa a noiva pronta em cima da hora, que atende muitas pessoas no mesmo dia, eu atendo a noiva e no máximo uma acompanhante, essa noiva teria sido um desastre, porque teve tempo dela passar mal, de eu ficar ali com ela, ajudar ela, daí durante... E outra, imagina se tivesse um monte de gente lá. Imagina se tivesse um monte de gente. Em cima, amiga, não que a pessoa vai fazer por mal, mas ia ter um monte de gente. Não, porque todo mundo fica preocupado, daí a pessoa fica, talvez ainda até... mais nervosa. Fica mais nervosa, fica talvez com vergonha de tá, e ela ficou ansiosa, e eu tentava acalmar, daí quando a Isis chegou, eu falei, ó, tá acontecendo isso, então vamos tentar deixar ela um pouquinho lá mais calma e a gente vai conversando, a gente foi contornando a situação, consegui terminar o penteado, ela fez making off, ela fez vídeo de trend que ela queria fazer, ela fez tudo o que precisava. E foi a hora que eu cheguei, daí Isso, falou que eu tava enjoada. Foi a hora que a Isis chegou, eu falei que ela não estava se sentindo bem, que ela estava enjoada, pra eles já saberem da situação, porque senão eles já iam chegar, né? É, claro. Então a gente vai já tendo essa comunicação, daí nesse meio tempo eu já comecei a ver se tinha alguém que tivesse algum remédio que poderia ajudá-la e tudo mais. E então a gente foi todo mundo se comunicando e deixou ela muito à vontade. Que nem eu falei, fui até o banheiro com ela pra ajudá-la no que ela precisasse. A única coisa que eu pensava nesse momento, por favor, Deus, que ela fique bem, que dê tudo certo, que ela consiga curtir o casamento. E assim, eu tava ali completamente, e é isso que eu sou, eu fico ali entregue pra noiva. Porque, assim, é como se fosse, assim, não vou dizer uma filha, porque muitas vezes elas têm a minha idade, às vezes elas têm até são mais velhas do que eu, mas é como se fosse algo meu, assim, porque... a gente tá ali, dá o colo, né? Sabe assim, não, tá tudo bem, a gente tem tempo, a gente fez tudo a gente com tem calma, tempo, isso. Vamos respirar fundo, isso. Dar esse suporte, às vezes, né, na maioria os meninos trabalham comigo, eu falo, meninos, vai lá pra lá um cantinho, deixa a gente conversar aqui com ela, deixa ela à vontade, dá espaço. Sim. É isso, é ter a simpatia. E assim, e o fato de tu conversar comigo também antes, né? Eu não chego lá e caio de paraquedas e às vezes a gente chega querendo fazer as fotos, entendeu? E a pessoa, não, ela já chegou, já me avisou, falei, tá, pera lá. Sim. Então a abordagem vai ser diferente. Sim, porque daí depois eles já sabiam como que eles iam, o que estava acontecendo ali com ela, consegui terminar o penteado. Ela fez as fotos ela fez first touch que ela fez com o noivo, a gente fez vídeo de tendência e tudo mais, mas foi a primeira vez que aconteceu esse tipo de situação comigo, já tinha escutado com colegas, mas é importante, por isso, ficar pronta com antecedência de pelo menos ali 2 horas, 1h30, 2 horas antes do momento que a noiva precisa sair, pra gente contornar qualquer tipo de situação. Então ela conseguiu ficar calma, até depois o depoimento dela foi lindo, falando que foi importante. E uma coisa que eu fiz, depois eu quero que tu conte como que foi depois, né? A noiva não havia contratado o acompanhamento pós-cerimônia, que é esse que a Isis tinha dito, mas como o local era próximo, eu pensei o seguinte, se ela for ficar sozinha dentro do carro, ela vai passar mal de novo. E tu já tava naquele momento com ela, né? Eu já tava ali, então eu fui até o local do casamento, mesmo que ela não tivesse me contratado, eu entrei dentro do carro e fiquei ali com ela, até o horário que ela foi entrar no casamento. Tanto que daí quando eu abri a porta do carro pra pegar o buquê, eu falei, tu vai fazer o acompanhamento, porque eu sabia que não tinha, né? Ela, não, eu tô aqui só pra... tá. E depois isso, eu pensei... É muito mais, entregar mais do que... e ela... É isso. E ela não me pediu pra fazer isso, em nenhum momento ela pediu, mas eu pensei assim, eu não tenho como deixá-la sozinha. E eu pensei, não, foi legal ter feito, mas depois do depoimento dela foi essencial que tu estivesse ali comigo, que tu ficou segurando a minha mão ali dentro do carro, então, uma fofa. Não, ela é sensacional. E como é que foi depois? Não, depois também, cada casamento aconteceu, foi lindo, maravilhoso, mas ela teve outra crise, assim, ela começou eu percebi também que ela tava ficando séria. Sim. Durante ali o pós-cerimônia. E chegou um momento ali que tava todo mundo da equipe e ela levou assim, nossa, ela foi maravilhosa. Sim. Mas quando a gente entrou pra eles fazerem a entrada, eu realmente percebi que ela tava ficando
mais séria. Ela já tinha meio que dado uma direção pra mim. Então um pouquinho foi onde eu resolvi encerrar o pós-cerimônia. A gente entrou e aí eu falei pros meninos, dá espaço, sai todo mundo, deixa ela aqui respirar, né? Dá um tempinho pra ela, pro noivo. Fiquei ali conversando um pouquinho, dei mais um espacinho de tempo. O cerimonial também é muito importante nessa hora de conseguir soube lidar com as de soube lidar, de ter essa empatia, de não ficar querendo apressar relógio, porque muitas vezes isso acontece, né? Até assim, às vezes atrasa a cerimônia, e aí a culpa cai sobre quem? Fotógrafo. Ou maquiadora. Agiliza aí as fotos. Não, mas as fotos no pós-cerimônia. Sim. Não, quer cortar as fotos. Corta as fotos, que a gente tem que seguir com o cronograma. Eu falo, pô, essas são as fotos que vão ficar, né? Então, assim, teve todo é um trabalho em equipe. Sim. A gente trabalha em equipe, não é? Eu sou a foto e vídeo, você a maquiagem e cada um por si. Não, quando a gente consegue ter o nosso Dream Team, né? O Dream Team. Que são os profissionais que a gente realmente, assim, sabe que dá pra trabalhar, que tem liberdade, que estão ali pra trabalhar em conjunto. Sim, ninguém tá com as pessoas tiram ninguém o ego. É estrela aqui. Ninguém é estrela. Eu sou a pessoa que menos quero aparecer no casamento. Sim, a gente tá ali pelos noivos, no caso eu ali pela noiva principalmente. É sempre isso. E aí a gente deu esse espaço também e fez toda a diferença ali pra eles. Sim. É sobre isso, né? É sobre isso. Então acho que esse foi um perrengue coletivo aqui que a gente teve. Mas que serve sempre de aprendizado, né? Serve. Sempre de aprendizado. Sempre. Mas é isso, gente. Fiquem prontos. A gente ia programar tudo sem pressa. Sem pressa. Não tem que ter pressa. Porque o casamento é às 4, então 4h30 eu tô pronta. Não. Vou segurar o riso, peraí. Não, 4h30. Mas tudo isso de tempo pra me arrumar. Mas olha, eu vou querer uma maquiagem mais minimalista. Não, daí eu explico tudo que vai acontecer, por que fica pronta com antecedência. E assim, na 95% das vezes dá tudo certo. Tudo certo. Não acontece absolutamente nada pra resolver. O vestido tá lá, não tem que passar vestido, não tem que costurar vestido, não tem que trocar pneu de carro, não tem que fazer nada, gente. Não tem que esperar a noiva que já furou o pneu meu, saindo do make-off da noiva. A Estela falando, já costura vestido. Também já costurei vestido depois, inclusive foi com noiva tua, que quando foi fazer o acompanhamento pós-cerimônia, um retoque, quando eu tirei o véu dela, quando veio o vestido, pá, abriu. Daí ela, eu falei, não te preocupa que eu tenho linha e agulha aqui, pá, já foi e já tá tudo resolvido. Então. E ela ficou, meu Deus. A Estela pensou, ela tá lembrando todos os perrengues, mas calma, vamos ter muitos episódios. Muitos episódios, nós vamos ter muitos perrengues por aqui. O Team Brides é pra isso. Isso. Né? Inclusive, a gente quer muita participação de vocês, né? O nosso primeiro episódio aqui, então a gente sabe que vão vir muitas ideias a partir daqui. Sim. Né? E muitas participações também, vamos ter muitos convidados, hoje é o nosso primeiro, como a gente falou. Nosso primeiro. Tenham paciência com a gente. Tenham paciência com a gente, mas tragam as ideias, tragam sugestões, tragam perrengues que vocês também podem contar pra gente, de repente a gente traz. Pode trazer. Pra compartilhar. A gente pode ter uma sessão perrengues no final de porque vocês. A gente adora, não é que a gente adora um perrengue, tá? Ninguém gosta de passar perrengue, mas a gente gosta de ouvir histórias, né? Não, e a gente aprende com o erro dos outros também. Exato. É pra aprender. Com o erro dos outros não, mas com a situação. Sabe que eu tenho uma cláusula no meu contrato que... abrindo aqui pra vocês, que se a noiva passar mal, que estiver impedida de ser maquiada, por exemplo, vômitos, choro intenso, e atrasar o horário do casamento, eu não me responsabilizo. Por quê? Porque eu já tive colegas de profissão que já passaram esse perrengue da noiva. E aí põe a culpa na maquiadora. Daí a culpa é de quem? Da maquiadora. Então, não, isso não acontece. Então, a gente aprende com as nossas situações, não digo erros, né? Mas com a nossa experiência e com a dos outros também. Então, podem trazer aqui os causos de vocês que a gente vai gostar de escutar. E eu não poderia de deixar de agradecer para nossa parceira. A gente tem aqui uma apoiadora do nosso episódio, que é Nara Costa. Temos aqui presentinhos para nós duas. Quem é minha noiva sabe que ela sempre me acompanha. E aqui ela está apoiando o nosso episódio maravilhoso. Responsável pelas velas e os nossos cheirinhos. Né? Velas e os cheirinhos. Os aromas. Os aromas.
E para nós fazermos o nosso encerramento, deixar aqui as nossas redes sociais, que vocês nos sigam lá, compartilhem e mandem essas ideias todas que a gente está aí de portas abertas para receber. O meu Instagram é Isis.Lacombe Fotografia. O meu Instagram é jessica.maluf, mas nós também temos outras redes sociais, vocês podem nos procurar, que vocês vão nos achar em absolutamente todas. Inclusive do próprio Isla aqui, né, nosso estúdio, que é o Isla Foto Memórias. E o Team Bride Podcast no Instagram. Esperamos vocês e até o próximo. Tchau, tchau.